Não tem um CNPJ que entra e senta na cadeira para assistir uma apresentação. A primeira dica aqui é o famoso TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Comprador estuda. Estuda, estuda, estuda. Esse programa ele é patrocinado pelo operador logístico PeerServe. Pensou em logística promocional, o PeerServe entrega. www.peerserve.com.br. Fala, Carlão, como é que você tá, cara? Tudo bem? Fala, galera. Vamos trocar ideia, bastante ideia hoje. Tem muita coisa boa aí pra galera ficar sabendo aí. É um prazer ter você aí, Roberto. Prazer ter você aí com a gente, o Rafael. Inclusive, até o próprio Carlos já falou, eu tô aqui com a Roberta também, a Roberta Andrade, profissional da área de compras, 17 anos de experiência com compras diretas e indiretas. Nesses 17 anos, haja experiência, hein? Experiência em compras de serviço de tecnologia, de RH, logística, qualidade, manutenção, segurança, meio ambiente, haja experiência, hein, Roberta? Tudo bem, Roberta? Como é que você tá? Tudo bem com vocês, Carlos, Rafael, Rui. É um prazer enorme estar aqui no podcast com Café com o Comprador. Então, como você falou, eu tenho 17 anos de experiência na área de compras, né, de diretos e indiretos, além da parte de serviços também. Capex, então já comprei muito essa parte de investimento fabril. E nos meus últimos anos eu me aperfeiçoei muito na elaboração de procedimento de compras e também treinamento nas empresas. Então, toda a parte de treinamento de compras, procedimento, junto à auditoria, eu tenho conhecimento e experiência. Nossa, que legal, hein? É um longo caminho aí. Muito legal, Roberta. Muito bom mesmo. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? E, claro, também temos o grande Rafael Soares. O Rafael, ele tem 15 anos de experiência na carreira de desenvolvimento na área de supply chain, procurement. Ele tem experiência na área de química, tintas, sólida experiência em gestão de equipes. Rafael, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo bem, obrigado aí pelo convite, pessoal. Rui, legal estar com a Roberta, com o Carlos também. Então, a minha carreira é extensa, mas não cansem de olhar meu LinkedIn, fiquem à vontade para acompanhar. São diferentes indústrias, petróleo e gás, aeroespacial também, na área de tintas e químicas. Eu considero um profissional estratégico, entendo bastante aí de gerenciamento de categorias. Eu tive a sorte de trabalhar com isso com bastante tempo, com matérias-primas e com CAPEX e OPEX também, bastante com importação, e sempre estratégico nas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Me considero também um profissional que foca bastante no interpessoal, gosto muito de gente, acho que o comprador tem que ser muito focado no interpessoal também. Acho que o assunto de hoje vai ajudar a falar um pouco disso. Vai bastante, com certeza. Pois não, Roberta? Só para completar, Rui, Carlos, o Rafael, nós nos conhecemos num evento, né, chamado Reconnect, e ele foi meu grande incentivador, né, nessa parte toda de LinkedIn, de vídeos. Então, assim, eu agradeço muito ao Rafael por eu realmente estar fazendo esse trabalho muito legal de compartilhar meus conhecimentos no LinkedIn. Poxa, que legal, muito bom. Tô vermelho aqui do canto, hein, Beto? Tô vermelho. Tá nada, você deve ter mandado ela falar isso aí, cara. Você pagou pra ela fazer propaganda aí. Faltou vocês falarem que vocês são cariocas, não? Eu tô de Volta Redonda. Na verdade, os dois aqui são do sul do estado do Rio, né? Eu sou de Resende. Mas legal, gente. Inclusive, até para deixar bem claro pro ouvinte, que foi até uma parte bem estratégica do podcast Café com o Comprador, chamar tanto o Rafael como a Roberta, primeiramente porque eles já se conhecem, né? E o papo que a gente vai bater hoje, o assunto de hoje é um assunto que, com certeza, todo comprador tem em mente, pode ser um empecilho ou não para o comprador que está ouvindo hoje o nosso podcast. O assunto vai ser a importância da língua inglesa para o comprador no mercado de trabalho. Então, antes da gente até começar o nosso bate-papo, só para dar um overview geral para o comprador que está ouvindo a gente, o Rafael Soares, ele também é professor de inglês, ele vai falar um pouquinho disso. Eu também, Rui Magalhães, até apresentando o podcast para vocês, também sou professor de inglês.
E a Roberta e o Carlos, eles estão aí também nesse ritmo, né, de desenvolver o inglês deles, conseguir realmente aperfeiçoar a parte da fluência do inglês, que é o que muito comprador está fazendo hoje. Então, o nosso papo mesmo é realmente conversar sobre esse tema, que muitas vezes é um pesadelo para muito comprador. Então, eu gostaria, gente, de começar pela seguinte parte. Eu vou até começar com você, Roberta, que eu lembro que você até tinha comentado um pouquinho comigo. Antes da gente falar de todo o processo, eu queria que você desse a sua opinião. Qual que é a importância para o comprador ter o inglês hoje na carreira dele? Olha, Rui, pessoal aí que vai estar ouvindo a gente, né, do podcast, eu falo por mim mesma, né, que é uma importância muito grande. Porque hoje eu poderia, se eu tivesse o inglês fluente, talvez ter chegado ao nível de coordenação devido a toda a minha experiência de compra. Essa questão do inglês, realmente, ela é mandatória hoje. Nas entrevistas, no dia a dia do colaborador, do profissional, né, de compras. Então, assim, pela minha experiência de compras, se eu tivesse, de repente, lá atrás, focado mais, estudado mais, investido mais no inglês, eu poderia realmente estar bem melhor na minha carreira. Então, isso é um ponto que eu falo para vocês, como a gente já falou aqui, é um papo reto mesmo que a gente vai estar falando. Uhum. Não é nada de falar mentiras, não. A gente está falando que é real. Eu poderia estar bem melhor. De repente, esse skill aí é um skill que se limita a quem tem relação internacional, porque o que acontece? Hoje em dia, às vezes o cara trabalha basicamente no mercado nacional. Portanto, o cara, na teoria, não deveria utilizar a língua, né? A língua não seria uma barreira. Porém, a gente observa muito isso, que independente de ser um cara de compra internacional ou não, esse skill é um skill que é exigido, que é um diferencial. Como é que você enxerga essa questão, Roberto? Olha, eu enxergo de uma forma realmente positiva, Carlos. Hoje a gente está vendo que o mundo é totalmente globalizado, as pessoas precisam realmente saber a língua inglesa, não tem jeito. Então, assim, não acho nada demais, acho até que realmente é algo que a gente tem que trabalhar muito, né? Mas a gente sabe que requer um investimento financeiro. E no mundo de hoje, na correria que a gente vive, nem sempre a gente consegue dinheiro para investir e, ao mesmo tempo, tempo. Então, assim, eu me arrependo muito de não ter, quando nova, né, ter feito, por exemplo, o intercâmbio. Eu acho que isso teria me ajudado muito. Isso tem que estar na veia, né? Para os novos. Sempre falo isso para as pessoas. Quando me questionam sobre inglês, eu falo, gente, você que é novo, aproveita, vai para fora do país. Com certeza você vai voltar com inglês muito melhor do que ficar estudando aqui anos e anos. Do you speak any English? Vou fazer uma pergunta para o Rafael, que é um pouquinho diferente, aproveitando que ele leciona inglês. Rafael, a pergunta para você já é um pouquinho mais diferente, até aproveitando a sua experiência como professor. O que eu queria saber de você é o seguinte: em qual momento da sua vida, da sua carreira, que a cobrança bateu a porta? Que a cobrança chegou e falou assim: Rafael, cara, inglês, velho, e aí? Vai estudar, não vai? Em que momento isso aconteceu na sua carreira? Assim, obviamente, eu enveredei por estudar inglês por uma vontade própria, e eu quis estudar inglês quando adolescente, mesmo que meus pais não tivessem condições. Isso talvez tenha sido um fator facilitador para mim. Mas se você for perguntar para mim quando isso apareceu como exigência, quando eu sou formado pela FATEC, que vocês aí de São Paulo conhecem bem, né? Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá. Então, quando eu comecei a participar dos processos de seleção para estágio, eu já lecionava inglês. Então, eu já sabia que eu estava muito à frente dos meus colegas de classe. Então, no primeiro processo de seleção de estágio que eu fui fazer, eu passei. Então, assim, e aí você me fala... obviamente, eu fui escalado para a área de importação e exportação e eu já tinha, nesse estágio, uma carteira de exportação era para a América Latina e para o Canadá também, e, obviamente, tinha que usar inglês. Então, comigo foi, obviamente, um pouco o inverso. Pode ser o inverso também com um jovem comprador,
com um jovem estudante se ele já fala inglês fluente. Eu pego um pouquinho do gancho do que a Roberta falou, né, teve na fala anterior aí, sobre a questão de investimento e de intercâmbio e tal. São soluções também, você pode empregar isso, mas eu não acho que tem que ser uma regra, não. Se eu for contabilizar até hoje, se eu for falar para você o quanto eu já gastei de dinheiro com aprendizado de inglês, foi relativamente muito pouco. Eu nunca morei fora, eu não fiz intercâmbio e tal, não acho que seja uma exigência. Então, eu acho assim, que se houver uma determinada disposição, você pode encontrar meios baratos. Assim. Eu só estou falando isso para que as pessoas que, de repente, não têm essa oportunidade, os jovens profissionais que os pais não tenham essa possibilidade, se animem com a possibilidade de serem fluentes na língua ou estudarem, entendeu? Exatamente, Rafa, é o que eu observei, assim, é uma coisa que eu observei e é uma coisa que foi até uma realidade minha, né, cara? Não dá para fazer intercâmbio, a hora que está com uma remuneração um pouco melhor, aí o problema é outro, como, por exemplo, limitação, família, etc. Mas é uma utopia, lógico, você tem uma propulsão muito maior quando o cara faz o intercâmbio, mas não é só esse o caminho, né, cara? Sabe uma coisa interessante, vocês falando isso, uma coisa que me lembrou muito. Para pensar por exemplo, um exemplo de entrevista de emprego, tá? Geralmente, dependendo da vaga, quando você vai concorrer, exige-se que você tenha um nível de formação em algumas faculdades. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Vou contratar um médico. Se o médico for da USP, PUC, enfim, dando exemplos. Poxa, legal, vai realmente ser interessante uma contratação desse tipo. Só que quando a gente fala de inglês, repare que quando você fala qual que é o seu nível de inglês, a empresa ela não quer saber em qual escola você estudou, quanto tempo você estudou. Ela quer saber assim, você fala inglês, bonitão? Beleza, how are you? E começa, fala com esse americano aqui. Então, o interessante é que o inglês, ele não tem uma distinção de escola como profissão tem para a faculdade. Ou você fala, ou você não fala. E aí, quando vocês falam dessa parte do intercâmbio, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Fiz intercâmbio entre 2011 e 2014, fiquei 3 anos em Dublin, na Irlanda. Quando eu voltei, eu vejo muita gente falando, ele fez intercâmbio, fala o inglês fluente. É possível você morar fora e você não falar nada. Eu conheço amigos brasileiros que estão lá até hoje, que moram lá e não falam nada. Por quê? Convive com brasileiro, mora com brasileiro, só fala português, não divide apartamento com gringo. Então, essa parte é interessante vocês falarem de gasto, né, de valores e de tempo, porque é bem o que o Rafael falou. Depende muito de você. No caso do Rafael, ele não esperou bater a porta e cobrar. Ele se interessou, ele quis na adolescência dele, investiu, talvez ele investiu nisso sem saber a consequência, se seria ser bom ou ruim. Ele investiu porque ele queria, porque gostaria de falar, e conseguiu realmente fazer esse investimento. Mas aí talvez o comprador esteja ouvindo a gente pensando, mas ele estuda desde a adolescência, mas espera aí. É um adolescente que se interessou em utilizar as 24 horas por dia, tá? Que ele tem no dia dele. Ele se interessou em usar essas 24 horas para focar no inglês. Ele poderia focar em qualquer outra coisa. Mas às vezes, Rui, de repente, essa mensagem que a gente está falando pode não ser tão 100% direcionada para o comprador, já falando de adolescente, por exemplo. Estou só desviando um pouquinho aqui, mas de repente ela pode ser melhor para o filho do comprador, por exemplo. Né? Você, comprador que tem um filho adolescente, investe nele com inglês, entendeu? Todo mundo sabe disso, mas já deixa ele pronto para o mercado. Né? Deixa eu pegar o gancho que o Rafael falou aí. Realmente, no meu caso, meus pais sempre tiveram uma situação financeira muito difícil. E eu trabalho desde os meus 16, 18 anos. E meus pais nunca se importaram com essa questão do inglês, né? Então, nunca tive como fazer nada. E aí, o que eu realmente quis dizer é o seguinte, a pessoa nova, ela consegue aprender com muita facilidade, né? Depois, quando você já chega no momento que você é cobrado, como eu fui, a meus 30 e poucos anos, que eu realmente fui cobrado em inglês, aí eu tive dificuldade. Então, é nesse momento que eu enxergo que se eu tivesse, já que eu não tive dinheiro e tempo na época que eu era adolescente, para fazer o inglês, realmente eu não me interessei igual o Rafael se interessou,
aí sim eu acho que um intercâmbio, passar uns meses fora, eu acho que é bem válido. Que vai dar perspectiva de cada um, né? Porque isso é muito Sim. pessoal. Às vezes, eu como professor, e eu acho que, Rafael, você também é professor, acho que você deve receber muitas essas perguntas. Muitos alunos vêm para mim e falam assim, professor, geralmente, na média, em quanto tempo se aprende a língua inglesa fluentemente? Quanto tempo leva? Eu, Rafael, respondo para o meu aluno, leva o tempo que você dedicar-se para isso. Depende de você, cara, não tem essa coisa, eu até vou, já que a gente está no papo reto, eu não vou utilizar nomes, mas eu vou ser sincero. Eu vejo muitas escolas de inglês vendendo isso. Aprenda inglês em 15 meses, aprenda inglês em 18 meses. Comprador, você só vai aprender inglês porque depende de você, cara. É com você isso daí. Porque eu vou ser sincero, eu sou professor, eu dou aula. Eu odeio, eu não gosto de estudar inglês, eu não gosto. Só que eu adoro falar e ouvir. Então, como eu quero falar e quero ouvir, processo para falar e ouvir vem o aprendizado. Então, eu passei pelo processo que eu não gosto, que é o estudo de línguas. Eu, particularmente, não gosto, só que eu quero atingir o objetivo de falar a língua. Deixa eu desvirtuar um pouquinho aí para ter um link aí, uma conexão com a questão da atribuição do comprador e ao skill do inglês. A gente tem como mindset aí que o comprador é um cara que multifuncional, né? O cara que se desdobra, se vira nos 30, né? E improvisa. Aí a pergunta que vem, né? Existe improviso para falar inglês? É o famoso embromation, é isso que você está falando? Eu não vejo como embromation, mas assim, eu gosto, falando novamente das aulas e do ambiente corporativo, eu acho muito válido mesmo o profissional ou o aluno que se lança. E eu não estou falando ali da qualidade da fala e tal. Eu acho muito válido mesmo se você está se você se preparou para uma apresentação ou se você está numa reunião, mas se você não tem aquela qualidade da fala, mas você está se lançando, você está se arriscando, eu acho muito válido mesmo e eu respeito muito essas pessoas. Todos nós já trabalhamos em diferentes organizações e a gente já viu aquele gerente daquela área XYZ que realmente não fala tão bem assim, mas ele é um gerente e ele conseguiu galgar, e aí a gente não está falando de língua, a gente está falando de confiança. E eu acho que uma coisa cruza com a outra. Então, eu acho que tem total a ver. Não, eu quero falar porque esse é um ponto bastante... que às vezes pode ser uma barreira também, falando de barreiras aqui agora. A gente, às vezes, convive com outros caras que, poxa, fizeram intercâmbios, portanto, a gente subentende que o cara fala muito mais que você. E se o cara não tem essa desinibição, como o Rafael falou, às vezes isso pode ser, ao invés do cara usar isso como uma baita oportunidade, ele usa isso aí como um problemão e acaba se fechando e não se expondo, né? Porque o cara, porque o inglês é um processo, é um aprendizado a cada dia, né? Então o cara não vai acordar com Matrix, né? Coloca lá o cabo lá no pescoço e sai... Coloca o cabinho em segundos, tá falando, né? Já tá fluente. Exato. Então, não, cara, é um processo. Então, o cara que... Exatamente, é isso. O cara que não tem vergonha, não se limita, falando errado, o certo tá falando, tá tentando ali se comunicar. É verdade. Roberta, o gancho é com você agora. Acabamos de falar de barreira. Agora eu vou puxar para você. Eu trabalhei durante muito tempo numa montadora francesa, e lá a exigência inicial, quando eu entrei, era o francês. Então, eu estudei muito tempo a língua francesa. E depois de um tempo, né, a gente teve algumas mudanças na empresa e eles pediam o inglês. Chegou um tempo que eu estudava inglês e francês ao mesmo tempo. Cheguei a ficar maluca. E participei de alguns projetos. Então, durante aquele tempo que eu estava estudando quase que diariamente inglês, e estava praticando, que isso é muito importante, pessoal. Não adianta também eu estudar e não praticar, né? Eu estava conseguindo muito bem ouvir, me comunicar. Depois de um tempo, aconteceu que os projetos que eu precisava falar inglês, eles foram suspensos. Logo, voltei a não praticar a língua inglesa, né? Então, depois disso, eu comecei a ficar um pouco receosa. É o que o Carlos estava falando, né? Eu comecei a ficar com medo de falar errado, com medo de fazer vergonha, sabe? Com medo das pessoas que estavam perto de mim rir de mim. E eu criei um bloqueio. O Rafael sabe muito bem disso, que a gente já conversou sobre isso. Então, eu criei um bloqueio
porque eu achava que eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar. E aí comecei a estudar inglês, mas com aula particular. Então, eu evitei turmas e paguei aula particular justamente para eu não passar essa vergonha, que eu achava que era, né? Quer dizer, se passasse vergonha, era só ali entre você e o professor, né? Mas entre eu e a professora, no final das contas, eu consegui me comunicar, porque eu tinha uma confiança em mim e nela. Mas quando eu estava trabalhando, eu precisava fazer alguma ligação, ou atender alguma ligação, qualquer coisa para um fornecedor, eu tinha dificuldade, então eu só escrevia, eu não falava, né? Me limitava, é verdade, é bem claro. E aí, quando eu fui desligada, né, dessa empresa e fiquei 8 meses fora do mercado, foi quando eu me vi nessa situação complexa. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho dificuldade, né, de me comunicar em inglês, apesar de eu conseguir escrever, conseguir falar com pessoas com mais intimidade, eu consigo sim. Né? Já fui também para fora do país, fui para Portugal e tive que passar por Marrocos, onde eu só falava inglês. Eu consegui, só que perto dos meus colegas, eu tinha muita vergonha. E aí, quando eu comecei a trabalhar esses 8 meses, eu vivi nessa situação. Perdi várias vagas porque eu não tinha inglês fluente. Porque na hora que eu ia fazer entrevista em inglês, dava um branco, um medo, e eu travava mesmo. Nossa, Roberta, legal você falar sobre isso. A entrevista que a gente fez com a Robert Half, que inclusive está disponível no nosso site, que é a Carolina Cabral. O comprador que ainda não conferiu, é só entrar no www.cafécomprador.com.br, que está lá disponível. Lá, ela deixa bem claro que ela já desqualificou bons profissionais por causa do nível de inglês, que é exatamente o que aconteceu com você quando você perdeu algumas vagas, né? Sim, e eu não colocava no meu currículo, eu nunca coloquei inglês fluente, até porque eu não minto. As minhas coisas têm que ser bem claras e bem transparentes. Nada disso aconteceu. Quando eu fui, um pouquinho antes de eu fazer a entrevista nessa empresa que eu estou trabalhando atualmente, né? Eu conversei com o Rafael, justamente pela experiência dele. Nós conversamos em inglês e ele falou, não sei por que você está com esse medo todo, você consegue se comunicar. Né? Legal. Super motivador esse tipo de direcionamento, né, cara? Porque quando a gente, às vezes, quer falar perfeito, né? A gente não vai falar perfeito nunca, né, cara? A gente não nasceu lá, né? A minha professora que eu pagava, particular, ela não é compradora, ela não tem termos técnicos, né? E o Rafael, da mesma área que eu, professor, falei, vamos conversar um dia aí, fazer um bate-papo no telefone, para ver se eu consigo, pelo menos, passar nessa entrevista que seria o comprador de inglês intermediário. Roberta, eu até queria, desculpa te interromper, mas eu até queria fazer um elogio referente a isso, porque assim, você deixou bem claro pra gente que você não teve essa oportunidade lá atrás, talvez você não dedicou todo o tempo que você poderia dedicar, mas olha que legal uma coisa que você faz que muita gente não faz, muito comprador não faz. Tá bom, bateu a responsabilidade na porta, né? Roberta, e aí, vai aprender inglês como, né? Quando? Você correu atrás e você usou networking para fazer isso. Então você tinha um professor particular, né, que te dava lá todo o suporte, mas você queria um suporte para compras e você contatou o Rafael. Olha a importância do network em cima disso. Porque, assim, ela perdeu o tempo dela lá atrás, ela tá ganhando aqui agora, ela tá utilizando os recursos que ela tem disponível de comunicação para correr atrás do que ela precisa. Isso é legal, isso é interessante. E vale um insight aí, até pro comprador que tá ouvindo a gente. A verdade é que a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que ter humildade e pedir ajuda. English, do you speak it? E será que, bom, vamos supor que nós quatro, nós não falássemos inglês, aí a gente começa a mergulhar, estudar inglês loucamente, e daqui um ano e meio, pô, tá muito bem, legal. Aí daqui a pouco alguém fala pra você, galera, agora esquece o inglês, é o mandarim, como é que a gente ia fazer? Dar 2 línguas ao mesmo tempo. No caso da Roberta foi o francês e o inglês. Sobre a questão do mandarim, eu acho ainda relativamente distante ainda. Eu acho bem pouco prático, eu acho que vai demorar muito. Eu concordo com você, Rafael, até mesmo por causa da atual empresa que eu estou trabalhando. É uma empresa no segmento de embalagem, ela é uma multinacional francesa, e a empresa, por mais que ela seja francesa, ela adotou pelo grupo mundialmente que a língua comercial e a língua para se falar com outros sites é o inglês.
não é o francês, apesar da empresa ser francesa, que é um pouco ao contrário do seu caso, né, Roberta? Que é exigir o francês, depois voltou para o inglês. Era bem complexo mesmo. Muitas vezes a gente estava numa reunião e as pessoas perguntavam inglês ou francês, e aí os franceses preferiam francês, e aí a gente tinha que... Porque era mais cômodo para eles, né? Acho que a leitura que a gente tem que fazer é o seguinte, qual língua que os Estados Unidos falam? É inglês? Então vamos continuar focando no inglês. Se os Estados Unidos falasse chinês, velho, aí... Resumindo, assim, toda essa minha situação, minha experiência, que eu queria passar para vocês, eu estou numa empresa americana, né? E inicialmente foi me falado que eu não ia, para ficar tranquila quanto a questões de falar inglês, né? Assim, sem realmente imaginar que eu ia falar, né? Então, resumindo, eu tenho 1 mês e pouco nessa empresa e já estou participando de 2 a 3 reuniões por semana em inglês. E o que está acontecendo é que eu fui contratada com um nível de inglês intermediário, porém, estou até achando bom, não estou achando ruim, não. Eu estou simplesmente participando das reuniões em inglês e com o pessoal lá dos Estados Unidos, da empresa, e estou conseguindo me comunicar. É uma coisa impressionante como eu estou começando a destravar e confiar em mim. Eles estão conseguindo me entender. Tudo isso vem do seu esforço, Roberta. Por mais que você tenha perdido o tempo lá atrás, você está ganhando agora, você está utilizando o network que você tem, você sabe da defasagem que você tem, do que você precisa melhorar. Eu acho que além do comprador saber que ele tem que estudar, é muito interessante você reconhecer os pontos que você tem a melhorar. Isso é interessante. Sim. No meu caso, por exemplo, eu tenho a fluência, eu falo diretamente, converso muito, e eu sei que eu tenho um gap no meu skill, que é a escrita, escrever. Devido a isso, eu só estou lendo livros em inglês. Então, o mais interessante do que você tomar ação de estudar ou correr atrás é, primeiramente, você reconhecer, você ser humilde com você mesmo e reconhecer que você tem um ponto a melhorar. Primeira coisa, isso quer dizer humildade com você mesmo, é maturidade profissional. Depois disso, aí sim, reconheci, essa é a minha falha, estou pecando aqui. O que eu devo fazer para corrigir isso? E vem muito de você, Roberta, teve um ponto lá atrás que não foi desenvolvido, mas agora está desenvolvendo. Então eu fico imaginando o comprador que está ouvindo agora, porque no comecinho do podcast o comprador pensou assim, a Roberta está com inglês intermediário para avançado, mas peraí, a Roberta acabou de falar que está participando de reunião, de um monte de coisa, peraí, o inglês dela é fluente. Então assim, isso vem muito, é aquela coisa que a gente volta de novo. As escolas que prometem inglês em 15 meses, 18 meses, gente, isso é pessoal, e essa confiança é sua. Se você tem vergonha de falar uma coisa sua, e aí você vai desenvolvendo essa vergonha. Uma questão que você levantou agora, da confiança e das ações práticas da Roberta, né? Dia desses, num desses grupos de WhatsApp aí que a gente participa, eu postei algum dos meus posts aí do LinkedIn, que era sobre empregabilidade e inglês também. A gente é da área e acha que, né, que tem tudo a ver. E eu fui relativamente assim confrontado por um profissional e ele estava me dizendo que, na opinião dele, as empresas estão perdendo bons profissionais por elas estarem exigindo inglês, né? E, na opinião dele, as empresas deveriam prover cursos de inglês. Eu achei até certo ponto fora da realidade. Eu acho que as empresas têm algumas responsabilidades, dar um ambiente de trabalho positivo e, obviamente, benefícios e tal. E se as empresas puderem, em alguns dos benefícios, em alguns casos, providenciar cursos de inglês, excelente. Mas eu acho que profissionais não pensem nisso, por favor. Eu acho que venham com isso pronto. Venham com inglês estudado. Não, muito legal. Inclusive, até dá pra gente falar, Carlos, da entrevista que está no café, do Cláudio Bastos, da Ericsson. O Cláudio Bastos, que trabalha na parte de compras da Ericsson, ele deixou bem claro que ele fala algumas outras línguas, ele deixa bem claro isso. Não espere que a empresa vai lá e te forneça, te dê de mão beijada. Corra atrás. Deixa eu complementar isso aí, cara. Eu saí tô concluindo aí o MBA, né? Saí de uma aula sábado, cara, e agradeço aí a aula do professor Carlos Alecrim, cara, o cara é incrível, cara. Então ele falou sobre desenvolvimento de carreira, né?
E entrou bastante nesse ponto que você acabou de falar, Rafa. Aí é o seguinte, cara, uma coisa que às vezes a gente fica meio que como válvula de escape ou fuga mental, que ele falou, a gente fica terceirizando a responsabilidade do que nós deveríamos protagonizar, que é a nossa carreira, né? Perfeito, protagonismo da própria carreira. É óbvio, assim, que as empresas elas vão continuar investindo no ensino de idiomas. Eu hoje, por exemplo, dou aula em company, isso vai continuar existindo. Elas vão escolher os profissionais que elas acham que vale a pena fazer esse investimento. Meus alunos do Incompany, olha o investimento que as suas empresas estão fazendo em vocês valem bastante para elas, mas em geral, pessoal, não espere. Perfeita a expressão que o Carlos usou, o protagonismo da própria carreira. Eu tenho em mente o que eu quero até eu chegar aos 50 anos, onde eu quero chegar. Então, e hoje para mim está muito claro o que eu preciso fazer. Isso daí é coisa dos anos 80, cara, os caras que tinha aquelas empresas mãezona, e pô, o cara entrava office boy, saía presidente e tal, ainda tem. Mas, cara, é exceção, tem que encabeçar. Até porque, na boa, velho, eu acho que o cara, quando faz o curso por conta própria, ele valoriza muito mais do que aquele cara que, às vezes, nem estava querendo tanto, a empresa fala, não, eu vou te bancar. Eu observo isso, principalmente na sala de aula, sendo um aluno, sentando com colegas ali, observo, às vezes, esse comportamento, sabe? O cara tá lá, em vez de mergulhar e aprender ao máximo, né? Não, o cara tá ali, não, a empresa está pagando, então tanto faz. Não, e esse insight ele é demais, gente. Deixa até um recado pro comprador bem claro. Comprador, você é responsável, cara, pela sua carreira e pelo seu skill, pelo desenvolvimento. A empresa que você trabalha, ela tá ali, ela paga o seu salário para você desenvolver aquela função. Ela pode te dar oportunidades ou não, né, de crescimento. Mas no final, o cara que é responsável pelo skill, pelo desenvolvimento, é você que constrói a sua carreira, não a empresa. Eu queria só dar um toque, assim, pela minha experiência, um toque final para os compradores que estão ouvindo isso daí, que vão ouvir, né? Duas coisas para mim que estão sendo fundamentais, né? Primeiro, eu não entro em nenhuma reunião, tanto em português quanto em inglês, sem saber do tema muito bem, sem saber realmente o que me compete. Então, isso já me ajuda bastante, eu estar me programando, sabendo mais ou menos o que eu vou ter que falar. Né? Ainda mais quando a gente está nesse momento que a gente não é fluente. A outra coisa não espere ser fluente para falar inglês. Adianta que ninguém é perfeito, todo mundo erra, até os mais fluentes vão errar um dia. Tentar e meter as caras mesmo do que falar, não vou participar dessa reunião porque é inglês. Você só perde com isso. Vamos usar essa frase aí como o slogan do podcast, hein, mano? É com a cara e com a coragem. Eu até falo para os meus alunos, se falar inglês fosse fácil, todo mundo falaria. Não é fácil, mas é possível. Só depende de você. É simples assim. Corrigiu a tempo, porque assim, não é porque se você acaba na parte inicial da sua frase, aí a pessoa chega assim e conclusão, putz, então realmente não é para mim, cara, eu vou falar francês, espanhol, tal, não vou falar inglês, mas não é isso, né? Cada um tem um timing, né? E esse timing depende do exercício, da disponibilidade, de quanto a pessoa está interessada em aprender. Sobre essa questão de erros, eu tenho uma historinha muito rápida, bem engraçada. Assim. Isso que a Roberta estava falando, que todo mundo comete erro. Eu estava uma vez fazendo uma apresentação nos Estados Unidos e era sobre essa área de segurança e meio ambiente. E aí eu tinha que falar maca em inglês. Maca em inglês é stretcher. E eu falei mattress, que é colchão. Nossa, os gringos todos foram lá, né? Riram pra c... Imagina, você fala colchão em vez de maca, né? Então, assim, a gente erra mesmo, com força. Não é a nossa língua, né, gente? Muito legal essa experiência. Eu até tenho um insight para compartilhar com vocês. Quando eu estava uma época na Irlanda, meu primeiro ano na Irlanda, né? Que eu comecei a desenvolver o ouvido. Eu estava entendendo, mas não estava ainda falando, né? E aí eu estava na rua esperando um ônibus, né, no ponto de ônibus, e um indiano começou a conversar comigo no ponto de ônibus. E aquele indiano, eu estava entendendo ele muito bem, eu falava, ele me entendia. E no final da conversa, antes de eu pegar o ônibus, ele me deu uma chamada que foi muito interessante. Ele me disse assim, conversando com você, eu percebi que você está tentando falar igual americano. Para de tentar falar igual americano, você é brasileiro. Fale inglês como brasileiro.
porque é quem você é. E aquilo mexeu de tal forma comigo, porque eu vejo que a grande maioria dos brasileiros, por nós estarmos no continente americano, né, a gente acaba, as escolas, elas acabam ensinando o inglês americano, né? Mas a gente tem essa coisa de, talvez até por influência de filmes, seriados, querer muito imitar o americano, né, a forma como o americano fala. E o indiano, ele me disse, cara, cada um tem a sua forma de falar. Você tem que se preocupar se a pessoa está te entendendo ou não. Bom, e acho que faz todo sentido o que ela está dizendo, que tanto é que você, quando nas primeiras 3 palavras de um indiano falando, você fala, cara, esse cara é indiano. Você reconhece, porque você não pode esconder a sua personalidade, a sua origem, né, as suas raízes. Então, o comprador, cara, você não é americano, para de querer falar igual o cara do filme, para de querer falar aquela palavra certinha daquele... Cara, fala de uma forma que você consiga ser compreendido, fala o seu jeito. Você tem seu jeito de falar inglês. O Rafael tem um jeito dele de falar inglês. Eu tenho o meu jeito, a Roberta tem o dela e o Carlos tem o dele. O que está em jogo aqui, que é realmente o que as escolas prometem entregar, e talvez eles até entregam, talvez não, é se as pessoas que estão te ouvindo conseguem te entender ou não, se você é compreendido. Eu acho que essa é a verdadeira jogada da coisa. Só praticando que você vai ver e vai aprender e vai melhorar. Não adianta achar que, como eu falei, que você, só vou falar inglês, eu vou participar de reunião em inglês se eu for fluente. Olha, isso é perfeito. Você nunca vai conseguir ser fluente se você não praticar, me desculpa. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Rafael, hoje seu inglês é fluente. Você fala inglês. A pergunta é, você parou de estudar? Quer dizer, fala inglês fluente, não estudo mais? Não, de forma alguma, né? Por várias razões. Primeiro, porque preciso preparar as aulas. Segundo, porque me deparo com um vocabulário que eu não conheço todo santo dia, seja em procurement, seja para as aulas. Terceiro, porque sou um interessado. Então, assim, tem sempre que ser assim com alguma coisa que a gente precisa ou alguma coisa que a gente gosta. E eu acho que no caso aqui do inglês que a gente está falando, todo mundo precisa. A gente precisa para crescer na carreira, para uma carreira internacional. No caso, eu costumo falar para as pessoas que eu consegui entrar para a área de compras por causa do inglês, basicamente. Obviamente por causa da faculdade e tal, mas tudo que eu consegui foi por causa do esforço e por causa do inglês. Então eu consegui aí ser estratégico, ir para outros países, fazer sempre apresentações em outros países e tudo por causa do inglês. Então acho que essa é a importância na minha vida. Bom, eu tenho até uma outra experiência para compartilhar com vocês com isso, do intercâmbio. Depois de 2 anos lá na Irlanda, eu voltei para o Brasil, fiquei 10 dias para ver a família e depois voltei para a Irlanda. No voo de volta para o Brasil, eu conheci uma russa no avião. E aí ela estava do meu lado, ela foi abrir aquele pacotinho que o pessoal entrega de amendoim, sabe? Que entregam no voo. Você abre aquele pacotinho. Cara, ela foi abrir o pacotinho, espalhou amendoim em tudo quanto é lugar. E eu tava do lado dela, veio amendoim no meu colo, né? E naquela época, como eu já estava me saindo bem no inglês, era muito automático. Se eu olhasse para alguém e via que a pessoa era estrangeira, eu já falava inglês. E aí eu olhei para ela e eu vi que ela era estrangeira, era óbvio que ela não era brasileira, e aí eu comecei a falar com ela em inglês. Nisso, ela olhou para mim e falou em português. Para de falar comigo em inglês, porque eu já perdi essa língua, eu não sei falar mais isso. E ela falou isso em português. E eu falei, meu Deus, você é brasileira? Ela falou assim, não, eu sou russa. Mas eu moro em Tocantins e sou professora de português. Faz 5 anos que eu estou em Tocantins e eu perdi a língua inglesa porque eu não pratiquei. Ela fala russo, que é a língua mãe dela, ela nunca vai esquecer. Português, ela fala fluentemente de tanto tempo que está no Brasil. Ela também falava francês, inglês e italiano. Todas as línguas ela esqueceu, não praticou mais, com exceção do russo, que é a língua dela mãe, ninguém vai tirar dela, e o português. Então, assim, é aquela coisa. Você fala, não pratica, vai embora, não tem como. Então, é contínuo, você não para. Não tem essa de, terminei o curso, sou fluente, agora, beleza. Não, é contínuo. Todos os dias você está lá, sempre estudando, sempre praticando, não tem como, isso não para. Eu faço analogia com o seguinte, o jogador de futebol, né? Enquanto o cara está jogando bola, né, ele está treinando, ele está na plena forma física. Mas observa os jogadores de futebol, depois que eles aposentam, como eles ficam, né? Não vou falar nomes, né?
Mas você vê, cara, porque o cara acha que daí ele relaxa e aí, pô, chega de fazer musculação, chega de treinar, chega de exercitar, e aí o resultado é catastrófico. Então, da mesma forma, né? Você deixa de exercitar a musculatura da língua, a musculatura do cérebro, né? Você automaticamente está prejudicando isso para o resultado esperado. Com certeza. Não, isso é um ótimo exemplo. É aquela coisa, se parar de praticar, esquece, enferruja. Não tem como. A grande verdade é que o comprador, né, como eu já falei da minha experiência, durante um tempo eu tive que usar muito inglês, estudei muito por conta de alguns projetos e depois eu parei de precisar. Então, assim, o que eu sempre falo para os compradores é isso. Gente, olha, se precisou, se não tem realmente naquele momento aquele tipo de compra que você tem que importar material, tenta realmente fazer a prática do inglês de outra forma. Exato. Com colegas, amigos mesmo, algum tipo de forma que você vai praticar, porque senão é fato. Você começa a esquecer muita coisa e na hora que você precisa de novo, você vai ficar tenso, você vai ficar nervoso. E aí a confiança é o grande problema, né? Você fica sem confiança em si mesmo. E é legal, Roberta, você falar isso porque uma coisa que eu brigo muito com os meus alunos, né? Hoje em dia eu dou aula para adolescentes e eu falo para eles que hoje não tem desculpa. Talvez teria desculpa se fosse anos atrás. Porque hoje você tem toda a tecnologia disponível com você. Então você tem canais no YouTube, com videoaulas. Cara, se você não está estudando inglês, você não está estudando porque ou você não sabe gerenciar seu tempo, ou você não tem o interesse e você tem outras prioridades. Hoje em dia tem tudo de graça, né? Tem tudo de graça. Tem tudo. É só você correr atrás. Eu não tô querendo dizer, pelo amor de Deus, então não precisa uma escola, não precisa intercâmbio. Isso daí é pessoal de cada um sabe a defasagem que tem, né, na vida profissional e aonde precisa melhorar. O que eu tô querendo dizer uma coisa você pode dizer, a falta de tempo, mas dizer que você não tem como, não tem aonde, hoje, não tem essa desculpa com todos esses recursos tecnológicos que a gente tem. Então você consegue, não é só inglês não, tá? A gente pode dar exemplo de qualquer outra língua. Você tem toda uma estrutura tecnológica gratuita, com fácil acesso para você desenvolver. De novo, tudo depende só de você. Tudo depende de você, mais uma vez, no papo reto, o que você quer para sua carreira. Quer seguir uma carreira internacional? Vai precisar de idioma. Você quer fazer apresentações? Né? Você quer ter uma posição mais alta na empresa? Você quer ser um gerente? Eu não vejo essas possibilidades sem falar um outro idioma e sem falar inglês, principalmente. O que eu falei no começo do nosso papo, que realmente esse é um dos pontos que eu ainda não cheguei a esse nível de coordenação por conta da falta do inglês fluente. Para mim, é algo que eu tenho que passar para as pessoas realmente, né? Então, assim, hoje eu estou com 41 anos e eu tenho que focar em saber o que eu quero daqui aos 10 anos, né? Eu não quero continuar na mesma posição, né? English, do you speak it? E uma cenourinha aí para os compradores que estão começando a carreira agora, também uma coisa para pôr pressão aí, é o seguinte, a molecada que tá... Meu filho, por exemplo, tem 6 anos, mesmo não tendo aula de inglês, ele naturalmente está absorvendo inglês. Então, daqui a pouco, essa geração nova que está vindo aí, já vai estar na frente deles nesse sentido também, né? Sim. A exigência está aí, né? Depende de cada comprador, né? Aquela coisa, a responsabilidade é sua, comprador. Então você tem, ou você toma a decisão, né? Assume as rédeas e vai em frente, ou você fica esperando, ou a empresa te oferecer, ou cair do céu, algo assim, não tem como. A realidade é essa. Mas uma coisa que a gente falou meio que no início, e às vezes eu vejo que as pessoas têm dúvida o que elas devem priorizar. Eu sei que isso já foi falado. Por que não dá para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Por que a gente não pode estudar uma língua e fazer um MBA ao mesmo tempo? Estudar uma língua não significa que a gente tem que estudar 6 horas por semana. Se você conseguir estudar 6 horas por semana, excelente. Mas se você faz o MBA aos sábados, né, e fica lá o sábado inteiro, se você conseguir estudar 1 horinha por semana, 2, tá excelente, sozinho. Então, uma coisa não exclui a outra. Com certeza. Até antes da gente finalizar o podcast, eu queria fazer um cálculo muito rápido com todos vocês aqui,
e vocês confirmem para ver se meu cálculo tá correto. O comprador que está ouvindo a gente agora, talvez ele esteja aí ou indo para o trabalho ou voltando. Ele deve estar no horário de pico, deve estar pegando um ônibus, um metrô, um trem, deve estar até de carro, tá? Geralmente, os paulistanos, e até no Rio também, não muda muito, eles demoram só para voltar para casa, tá? Eles demoram de 1h30 a 2 horas no horário de pico para voltar para casa. Vamos supor que demore-se 1h30 para ir para o trabalho e voltar para casa. É 1h30, mais 1h30, soma-se 3 horas. Vamos supor que dessa 1h30, eu vou dar um exemplo bem ridículo só para a gente calcular junto. Dessa 1h30 que ele está indo para o trabalho, 30 minutos dessa 1h30 ele usa para estudar inglês. Aí o cara fala, nossa, mas como eu vou estudar inglês com metrô lotado, treino... Enfim, o cara pode ouvir podcast, o cara pode ler, tem várias formas, não interessa, ele vai adotar a forma dele, tá? Então ele estudou 30 minutos na ida, ele estudou 30 minutos na volta. 1 hora estudando inglês. Segunda a sexta, 5 horas estudando inglês. Não, vamos tirar essa parte de quanto mais horas eu estudar, mais fluente eu sou. Esquece isso. Não, a gente está falando de administração do tempo. É isso que eu estou falando. Administrar o tempo que você tem para você dedicar à língua. Então você usou 30 minutos indo para o trabalho para estudar, 30 minutos para voltar, seja escutando podcast, lendo alguma coisa, assistindo um seriado em qualquer plataforma de stream em inglês, não importa, você está tendo contato. Então quer dizer que em uma semana você teve 5 horas de contato com o inglês. A gente multiplica isso por mês, a gente multiplica isso por ano. Olha o tempo, isso é administração do tempo. Então usufrua o seu tempo para isso. Então você tem recursos, tempo você tem que todo mundo no planeta tem 24 horas por dia na vida. O Rafael tem 24 horas por dia na vida dele e ele conseguiu dedicar isso, hoje ele fala o inglês fluente. A Roberta também tem as 24 horas dela, ela não conseguiu lá atrás e está correndo atrás e hoje ela participa de reunião em inglês, consegue conversar em inglês, tudo bem que ela se prepara antes, mas ela participa, ela está lá. O Carlos a mesma coisa, eu a mesma coisa. Se bem que eu acho que o dia tem tido menos que 24 horas, mas tudo bem. Quando você soma, né? Às vezes não cabe, né? Mas veja bem, né, nessa administração do tempo, olha o que dá para você fazer. Então é muito o que o Rafael falou, questão de prioridade. Se você não está se dedicando, talvez não seja uma prioridade para você. E se não é uma prioridade para você, você não tem o direito de reclamar caso você não tenha conseguido uma oportunidade ou não. A própria Roberta reconheceu, ela falou, não consegui algumas oportunidades por conta disso. Tem uma frase que é o seguinte, Rui, o que você valoriza, o que você prioriza é aquilo que você gasta 3 coisas, tempo, energia e dinheiro. Se você não está gastando esses 3 pilares, você não tem aquilo como prioridade. Gente, para nós terminarmos, agora eu vou passar por cada um de vocês agora. Eu quero começar pela Roberta. Roberta, tem um monte de comprador ouvindo a gente. A dica para o comprador, para que ele realmente não desmotive, para que ele continue motivado a estudar o inglês, a seguir em frente, que é exatamente o que você está fazendo. Qual que é a dica que você deixa para o comprador? Olha, hoje estou financeiramente desprovida de poder pagar curso de inglês. Uhum. E por conta dessa questão toda, eu estou entrando em YouTube, eu estou entrando em vários aplicativos, eu estou pegando toda a documentação que eu já estudei no passado, porque, como eu falei para vocês, eu já estudei muito inglês. E diariamente, eu coloco uma meta para que eu estude. Justamente para que eu consiga avançar nas reuniões, consiga cada dia ser melhor. Então, assim, a meta é disciplina, pessoal. Se você não tiver disciplina, isso para qualquer coisa. Não é só para o inglês, né? Às vezes as pessoas me perguntam, quando eu faço os meus vídeos no LinkedIn, sobre a questão do entendimento, do conhecimento de compras que eu tenho. Eu não adquiri isso só trabalhando, eu estudo também, eu pesquiso muito, né? Então, o inglês é a mesma coisa, é disciplina, é você realmente falar, não, eu todos os dias vou me dedicar a ouvir, a ler, a escrever. Eu também faço muito isso, já que eu tenho essa dificuldade, né? Não sou fluente, então, para que eu consiga escrever os meus e-mails, consiga ler, eu escrevo mesmo, como se fosse escola. Como a gente estava na escola, a gente escrevia nos cadernos. Pratico muito a escrita em casa, para que eu consiga, na hora que eu for escrever os meus e-mails, eu não erre. Tem que ter um pouco de conhecimento. Então, não adianta. O conhecimento, principalmente do inglês, ele só vai existir se você estudar, né, se você pesquisar. É a dica que eu dou, até mesmo para aqueles que, assim como eu,
momento, né? Estou sem dinheiro para estar pagando cursos caros e eu estou estudando por conta própria. Não ficar esperando, sabe, um milagre. Eu vou pagar um curso maravilhoso ou uma professora particular, como eu estava fazendo lá em Volta Redonda, né? É pegar, estudar e quando tiver a situação, como eu falei, eu vou ter uma reunião que eu sei que é inglês. Se prepara antes, pelo menos noção do tema, né? E chega na hora lá, não entendeu, pergunta de novo, pede para repetir. Se eu acho que eu não entendi completamente, eu peço para que me escrevam uma ata, um e-mail, para que eu realmente possa responder tudo que foi falado naquela reunião. Então, não é vergonha solicitar essa ajuda para as pessoas, principalmente porque você não é americano, você é brasileiro e você tem dificuldades. Não é vergonha nenhuma. Rafael, a dica para o nosso comprador que está ouvindo a gente. Uma dica prática é você saber bem o que você quer para sua carreira e cruzar isso com o ensino da língua inglesa. Eu acho que todo mundo, obviamente, quer crescer na carreira. Muitos de nós querem ter uma carreira internacional ou querem ter uma posição de gestão ou querem ser um especialista. Então, assim, se você quer isso, coloque isso em prática. Anota no papel, desenhe o que você quer, estuda sobre isso, e tudo isso depende de ações práticas e depende de falar inglês. E aí você aplica e você investe o que você puder. Se você tiver algum valor de dinheiro, você investe o que você tem, e se você não tiver dinheiro, você investe o seu tempo. Então, cruzar o que você quer para sua carreira com o que você pode oferecer. Carlão, sua vez, cara, contigo. De fato, não entre na utopia de que não é importante, né? É importante, dependendo do segmento, dependendo do tamanho que você quer crescer, de onde você quer alcançar posições, mas é importante, valoriza isso, né? E se é importante, então, gasta energia, tempo e dinheiro, porque o retorno virá, né? Como a Roberta falou, como todos disseram, oportunidades vieram e, de repente, não vieram por essa limitação, né? E acho que o que a gente pode fazer é buscar cada vez mais ser competitivo, né? E as competências técnicas são facilmente absorvíveis, mas as competências mais intrínsecas, como comunicação, linguagem, isso é uma coisa que faz você estar na diferença, você como comprador, como profissional de procurement. Então, comprador, para pensar. Disciplina, foco, prioridade. Esses 3 pilares aí que a gente acabou de falar nesse pouquíssimo tempo de conversa aqui, só nesse inside, tudo isso depende de você, cara. Tá na sua mão. Então, é aquela coisa, parar de arrumar qualquer tipo de desculpa, seja qual for, reconhecer o seu erro e correr atrás, porque se você não correr atrás, é aquela coisa, vai perder oportunidade, não adianta reclamar quando perde oportunidade, porque tem gente no mercado, a empresa vai buscar o melhor, que é o que a empresa quer fazer, não adianta reclamar de salário, porque a empresa aumenta salário com o cara que realmente tem o que agregar, e o mundo ele está cada vez mais exigente, então cada ano que passa realmente é exigido mais coisa a todo momento, então tudo depende de você, impossível não é. Pode ser difícil para uns, mais fácil para outros, mas impossível não é para ninguém, você consegue chegar lá. É dedicação e depende exatamente de você. Pessoal, perfeito, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, deixar claro para o comprador que, caso alguém queira conversar com a Roberta, conversar com o Rafael, conversar com o Carlos, até mandar uma mensagem para nós aqui, para mim, na descrição do podcast você tem um LinkedIn de todo mundo. Pode adicionar o pessoal, acompanhar toda a conversa, acompanhar todo o desenvolvimento. Quer comentar alguma coisa do podcast? Fica à vontade. podcast@cafécomcomprador.com.br. É só mandar um e-mail pra gente que a gente vai fazer a leitura do e-mail nos próximos programas, tá? Então a ideia aqui é isso, é o papo reto, a gente realmente falar diretamente o que precisa ser falado. Caso alguém tenha algum projeto, alguma coisa que quer divulgar, quer desenvolver, fiquem à vontade. Eu vou começar agora com a Roberta. Roberta? Então tá, primeiras damas, obrigada mais uma vez. Sempre, a gente faz isso sempre. Vou ser chamada para fazer o podcast, fiquei muito honrada mesmo. Então, hoje eu estou trabalhando muito com uma programação de cursos, né, da área de compras. Então, assim, eu tenho como realmente fazer cursos tanto particulares, né, não presenciais, mas a gente pode fazer através de Skype,
ou através de FaceTime, mas tudo muito direcionado para o comprador, aquele comprador principalmente que está iniciando a carreira, né, que não tem muito conhecimento, que tem pouco conhecimento de procedimento, processo de compras. Então, isso assim, eu posso ajudar. E além desse curso que eu estou preparando, que é um curso particular, né, eu vou começar também a gravar alguns vídeos sobre cada etapa de compras do processo e vou estar gravando esses vídeos, vou estar colocando no Hotmart para estar vendendo esses meus cursos. E quem se interessar, estou sempre à disposição. Perfeito, muito bom, Roberta. Obrigado. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Compradores, primeiro de tudo, se por acaso alguns de vocês se encontram desalocados no momento, desempregados, não desistam. Em junho, julho do ano passado, eu estava nessa situação. Entre aspas, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque eu me reinventei, a Roberta se reinventou também. Então, assim, hoje eu me encontro empregado e eu estou atuando em várias outras frentes. Eu sou professor do MBA da Live University, do Embrasc, em Gestão em Compras, que é um MBA que eu indico bastante, que vai dar um enfoque muito estratégico para a carreira de vocês. Se você hoje não trabalha com a gestão de categorias e vários outros pontos na sua carreira, porque hoje você está muito operacional, você vai aprender isso nesse MBA para poder levar isso para o seu dia a dia. Além disso, eu trabalho também em parceria aqui no Rio com Fala Idiomas, eles atuam em São Paulo também, com o ensino de inglês, principalmente corporativo. Eu tenho feito um trabalho muito bacana com Fala Idiomas, uma preparação de entrevistas em inglês. Então, a gente trabalha, obviamente, com uma preparação de entrevistas e trabalha a confiança também. Então, os candidatos saem, acredito que, bastante satisfeitos e confiantes para os processos. Foi mais ou menos essa conversa que eu tive com a Roberta para o processo dela. E isso está me deixando bastante feliz e motivado para continuar. Para o pessoal, para os compradores, para o pessoal de supply, eu acho que ainda tem um plus, né, nessa preparação de entrevista pelo vocabulário, pelos termos que eu conheço, pela negociação. Então, mesmo o pessoal que tiver um nível de inglês um pouco mais elementar ou mais iniciante, pode contar comigo que eu ajudo vocês no que vocês precisarem. Carlos, você que trabalha com a gente na equipe do Café com Comprador, cara, e você que participa nos eventos, como é que o pessoal te acha? O pessoal consegue falar com você? O recado aqui acompanha a gente em todos os canais, né, todas as formas, Instagram, no nosso site principalmente. Lá a gente vai estar abastecendo vocês com material de qualidade, aí facilitando toda esses pontos que a gente vai trazendo aqui nos podcasts e nos vídeos, nas entrevistas, de forma que vocês, querendo, né, vocês poderão ali buscar mais informação e crescerem aí junto com a gente. Tá? O que a gente quer é, de fato, alavancar todos os profissionais de compras em todas as facetas, em todas as frentes. Comprador, eu só tenho a agradecer você estar aqui com a gente. Você está ouvindo todos os insights. Eu espero que, assim que terminar esse podcast, você coloque a mão na consciência, pense, reveja tudo que tem da sua carreira, pegue realmente algumas dicas que o pessoal acabou entregando pra gente aqui. Eu acho que é tudo aprendizagem e o objetivo desse podcast é realmente esse, dar aquela acordada e pensar, poxa, terei que repensar algumas coisas. Então, esse é o principal objetivo. E finalizando, estamos aqui, todos os links estão disponíveis aí na descrição e precisando falar com a gente está no podcast @cafécomcomprador.com.br.